E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Arthur Feu e hoje eu tô aqui com vocês para mais um vídeo, dessa vez aqui um vídeo sobre sistemas de arquivos, é isso aí mesmo. Tô aqui com meu amigo João Lucas. Bom dia. Meu outro amigo aqui, Caio Augusto. E a gente vai estar falando aqui sobre um sistema de arquivos bem antiguinho, né? O tal do MFS, tá aqui pra vocês, o Macintosh File System. Então aqui, né, se você se interessou, se você né? se interessou aí pelo tema, aí Só vem vem, com a gente. só vem com nós, vem papai. Há 35 anos atrás, Steve Jobs ele criou o primeiríssimo Macintosh, com o processador Motorola 68000. O Macintosh ele tinha 400 KB de memória e 128 KB de memória RAM. Claro, esses 128 KB de memória RAM é que deram o nome para o produto, Macintosh 128. É isso aí, é isso aí. Apesar de ser muito aguardado pela maioria das pessoas, que eles ficavam na expectativa de, poxa, um PC foda, ele era radical demais para alguns, principalmente para os desenvolvedores de software. Isso porque o Macintosh desenvolveu a técnica revolucionária de interface gráfica, que a gente usa atualmente. E aí, os códigos e os programas feitos nos outros computadores eram baseados em linhas de código simples. Eles não eram feitos para uma interface gráfica, é isso que eu quis dizer. E aí, isso contrariou a maioria dos produtores, que demoraram um pouquinho para adaptar completamente seu código para fazer que ele seja rodado perfeitamente na interface gráfica. E no início do Macintosh, eles percebem que só tinha alguns aplicativos, entre eles os mais famosos, o MacWrite e o MacPaint. E mesmo com essas limitações, né, dos desenvolvedores de software, né, de programas, o Macintosh foi tipo assim um sucesso, né? Até que hoje em dia ele revolucionou o mercado, né? Então até nos dias atuais ele vem trazendo aqui, né, a interface gráfica, né, que os computadores atuais usam. Então, tipo assim, mesmo com essas limitações de programas específicos da Apple, né, a antiga Apple Computer, trouxe uma mudança para o cenário de computadores atual, tipo assim, para sempre. Então, esse primeiro Mac, né, ele revolucionou de toda maneira, toda a indústria de computadores, né, e junto com ele veio o MFS, né, que é um sistema de arquivos totalmente novo, né, na época, em 84, que trouxe muitas novidades, né? Ele trouxe diversas novidades, mas logo depois ele foi substituído pelo HFS, que foi um sistema de arquivos hierárquico, e logo depois o HFS Plus e por fim o APFS, né? Que é um sistema da Apple que é utilizado desde 2017, né? Já tem um tempinho e provavelmente vai se manter por mais alguns anos, que ele é bem eficiente, está sendo, né, mantido até hoje nos produtos atuais da Apple, né? Nos MacBooks, nos Macs. Né? O MFS, mesmo tendo sido substituído tipo assim, em pouco tempo, ele serviu de base, né? Os desenvolvedores aprenderam com alguns erros, algumas limitações e logo trouxeram um sistema melhorado. E esse foi o diferencial dele, ele revolucionou o mercado e revolucionou o sistema de arquivos e ele foi a base da maior parte dos sistemas de arquivos que a gente usa atualmente. Algumas das novidades que ele trouxe foi o Resource Forks, que é traduzido diretamente para garfo de recursos. Eles guardam informações estruturadas e informações não estruturadas dentro de um garfo maior, que é chamado de Data Fork ou garfo de dados. Esses garfos armazenam dados muito específicos, como os ícones bitmaps, os menus contendo as informações sobre os arquivos e os próprios códigos de máquina, que são os executáveis, eles que vão rodar os arquivos. E eles precisam ser guardados em algum lugar. Além disso, essa característica do MFS armazena os metadados necessários para dar suporte à interface gráfica do System One, no que futuramente viria a se tornar o macOS. Então, esses nomes de arquivos do MFS, né, que o MFS guardava ali, eles tinham um limite de caracteres de 255, né? Mesmo que o Finder, né, aplicativo assim, específico da Apple, tivesse uma limitação de 63 caracteres, né? Era um limite assim, estipulado, e hoje em dia o limite é menor ainda, né? Tem somente, se não me engano, 32 caracteres disponíveis para guardar um nome de um arquivo, né, nos sistemas da Apple. O MFS ele tem um ponto negativo, que ele não permite a criação de diretórios além do root. Isso foi inclusive uma das mudanças para o HFS, que o Feu citou mais cedo. Ele criou um sistema de hierarquias. Porém, no MFS, ele era chamado de Flat File System, ou sistema de arquivos plano, justamente por ter apenas um diretório root que tinha vários outros arquivos, não tinha uma divisão de diretórios em si. O jeito de alocar arquivos no MFS, ele não era tão defasado, eram as listas encadeadas. E elas basicamente armazenam um ponteiro que vai ligar para o próximo bloco e o dado em si. Isso gera um pouquinho de fragmentação externa, já que você vai ter vários blocos na memória. O tamanho máximo para um arquivo, ou seja, se você armazenar vários MFS juntos de 400 KB,
é de 256 megabytes, ou convertendo para megabytes, a unidade que a gente conhece, 268, por aí. Tem uma flutuaçãozinha pequena no valor. É verdade, porque essa flutuação ela foi corrigida assim de megabytes para esses, né, MB exatamente por essa divergência. Então, tipo assim, para quem ficou um pouco confuso em relação ao que são esses MB, esses megabytes, são só medidas mesmo de tamanho de arquivo, só que os MB estão numa base diferente, né? Enquanto um deles está em base decimal, o outro está em base binária. Nada tipo assim que vai afetar o funcionamento do programa. Uma observação é que esse tal de volume que a gente está falando é a unidade de armazenamento dos CDs e disquetes, né? No caso, o MFS, ele suporta até 3 sistemas operacionais. Entre esses 3 sistemas operacionais, a gente pode citar o próprio System 1, que era o sistema de arquivos do Macintosh, e é um sistema de arquivos compatível com o MFS. A gente tem também o System 7, quer dizer, o macOS, que ele foi lançado em substituição ao próprio System 7, em 97. É chamado de macOS 8.0, porque substituindo o System 7.0, e o próprio sistema de arquivo, e o próprio sistema operacional macOS, que é o sistema operacional mais recente da Apple. Você pode usar o MFS nele no modo somente leitura, utilizando um aplicativo que chama MFS Live. Você baixa lá, você pega o seu disquete do MFS, coloca no seu computador, abre, executa um arquivo e ele vai emular o MFS em um modo somente leitura, ou seja, você não pode modificar os arquivos que estão dentro dele. Isso é bom porque se você tiver alguma memória, alguma coisa salva no Macintosh que você quer relembrar, que você quer usar de algum jeito, tipo algum trabalho, sei lá, que vai que você usa, você pode usar o MFS Live para poder ver esse arquivo e só copiar ele de novo para o seu macOS, para o seu HPFS. Podemos falar também um pouco das pastas do MFS, que trabalham de forma completamente diferente das pastas dos sistemas operacionais atuais. Elas eram visíveis no Finder de janela, onde tinham pastas vazias para ocupar volume. O sistema Finder, ele criava ilusões, por causa que essas pastas eram determinadas como diretório. Saindo um pouquinho desse quesito, entrando numa parte de implementação, havia o RPC, né, que era um sistema que fazia um protocolo para encontrar serviços, né, para mexer com serviços, né, chamar serviços, falando de forma mais específica. Você podia usar para chamar um serviço, por exemplo, em outra rede, em outra máquina, sem precisar de detalhes dessa rede, né, para fazer tipo, uma conexão remota de um serviço para outro. Mais especificamente, esses RPCs eram usados para consistência de cache. Atualmente, eles são implementados de forma síncrona, ou seja, você tem tipo, muito uma especificação do tempo para poder tudo correr direitinho e você ter uma consistência maior na sua cache. É alguma coisa que você não quer, inconsistência. Mas o MFS, por ser novo também, o pessoal não sabia dessa diferença tanto de assíncrono e síncrono. Então, eles implementaram um RPC assíncrono. Ele tem 2 vantagens, que é mais uma flexibilização. Tipo, o arquivo que está durante o RPC, ele não precisa estar pronto para que um outro RPC seja chamado. Ele pode ser implementado ao mesmo tempo, como se fosse um pipeline. E também, se o arquivo estiver atualizando na cache, e tiver o log, e ele estiver parado, por exemplo, por sei lá qualquer motivo, ele simplesmente pode ser descartado, já que ele vai ser eventualmente substituído pelos processos assíncronos. No entanto, há uma desvantagem, já que o RPC assíncrono, ele gera uma queda de consistência. No caso, o arquivo real e o da cache, eles não são iguais, causando aí essa inconsistência no decorrer do processo. E além disso, pode ter um burst de atualização, ou seja, você pode ter várias atualizações, vários RPCs ocorrendo ao mesmo tempo, causando com que o processo se demore muito mais, aumentando o delay e fazendo com que o MFS e o próprio System 1 seja muito lento, por causa desse quesito. Se você quiser ter uma taxa grande de transferência de dados ou de atualização de dados, vai ter a demora, você vai ter que aceitar essa demora. Então, galera, essa aí foi mais ou menos uma nossa conclusão aí, né, sobre o sistema de arquivos do MFS, né? A gente deu uma palhinha de um pouquinho de coisas, falou mais específico de outras, né? A gente falou um pouquinho sobre a sua origem, sobre como ele evoluiu, quem que substituiu, onde que ele era usado, né? A gente falou também um pouquinho sobre sua implementação, sobre suas consistências, né, na cache, quais os problemas que tinham, por que, né, que ele foi mudado, né? A gente falou aí por que tiveram outras versões em seguida, né? Por ser muito novo, ele era uma versão mais de teste do que qualquer coisa. Então, tipo assim, os erros dele serviram para que os outros viessem melhor. E a gente tiver um sistema de arquivos muito poderoso atualmente. A questão é mais de otimização e tornar o sistema de arquivos um pouco mais bonito para o usuário. Então, tipo assim, se a gente conseguiu tirar uma dúvida aí, a gente espera que você deixe seu like aqui embaixo. Espero que tenham gostado aí do vídeo, da nossa explicação sobre o MFS. Então é isso, galera. Muito obrigado. É isso aí, né? E agora a gente tá um pouquinho ansioso para ver os outros grupos. Então, aqui, ó, tchau pra vocês. Aqui, ó.